Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe você e toda a sua família através deste programa. Esta programação está no ar em Recife e região metropolitana através do Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também estamos no Spotify e em nosso canal do YouTube, Rede Brasil Oficial. Compartilhe nossos links com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Hoje estudaremos a 5ª lição com o título Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Sóstenes Pereira. Pai do Senhor Ministro, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Pastor, a paz do Senhor, é uma satisfação estar de volta ao programa. Também está conosco o auxiliar Jonas Santana, auxiliar e professor Jonas Santana. Pai do Senhor, irmão Jonas. Pai do Senhor, pastor. E também o evangelista Jaziel Marques. Pai do Senhor, irmão Jaziel, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson, a paz do Senhor, você que está em casa. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Nesta lição estudaremos sobre Atenas como um berço da intelectualidade. Pontuaremos sobre a idolatria que dominava naquela cidade. Veremos a pregação de Paulo, como ele revela o Deus desconhecido e, por fim, destacaremos sobre a chamada divina ao arrependimento. Evangelista Sóstenes, o senhor poderia, por gentileza, ler para nós o texto áureo da semana? Sim, senhor pastor. O texto áureo nos diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Atos capítulo 17 e o versículo 30. Irmão Jonas, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática diz: a obra evangelística floresce quando o coração, sensível ao Espírito, discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. Evangelista Jaziel, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, pastor. Nós temos 3 objetivos. Primeiro, levar o aluno a compreender a idolatria em Atenas. Segundo, analisar os postulados dos filósofos epicureus e estoicos à luz do Evangelho. E terceiro, aplicar o discurso do apóstolo Paulo no Areópago à vida cristã. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Atos, capítulo 17, versículos 15 ao 20 e versículos 30 ao 32. Acompanhe conosco. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comoveu em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias, na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 5, que tem como título Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Semana passada estudamos a lição de número 4, que teve como título O Espírito que nos guia para além das fronteiras. E naquela lição nós podemos estudar ou aprendemos
que o Espírito dirige a missão ao abrir corações e plantar igrejas, e foi citado aqui o exemplo de Lídia, e também que ela demonstrou a sua fé sincera, espiritual. Aprendemos também que o Evangelho confronta as trevas e liberta vidas pelo poder de Deus, e o contexto aqui foi a expulsão de um espírito de adivinhação. E concluímos a lição aprendendo sobre fé e louvor em meio à dor conduzem à salvação e transformação. E aqui o contexto, nós vimos aqui os cristãos aqui, nós sendo açoitados e sendo presos por causa do Evangelho. Esta semana estamos na lição de número 5, que tem como título Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Esse capítulo é um dos capítulos mais belos do livro de Atos dos Apóstolos, mostra de que a mensagem do Evangelho, ela não atende apenas à periferia da sociedade, ela vai aos lugares mais altos da sociedade, galga aos lugares, aos topos, inclusive a própria elite da sociedade, ou seja, ela é uma mensagem supracultural que está acima de toda cultura. O capítulo 17 mostra um dos mais belos discursos do apóstolo Paulo, a uma mensagem, a contextualização da mensagem revelada no Antigo Testamento, contextualizando para a mente grega do Novo Testamento. E basta dizer de que para um hebreu pensar no único Deus verdadeiro não havia dificuldade, porque a fé monoteísta, o único Deus, era a base da fé no Antigo Testamento. E nós temos aí o Shema, o Shemar Israel, que é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Agora, trazer uma mensagem de um Deus monoteísta, de um Deus único e verdadeiro para uma sociedade, para uma cultura que, diga-se de passagem, de base é politeísta, e que termos utilizar para fazer uma contextualização perfeita, aí entra o capítulo 17, onde o apóstolo Paulo, na direção do Espírito Santo, que a direção do Espírito Santo não foi apenas a lição da semana passada, mas o Espírito Santo esteve dirigindo a igreja em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Como já falamos aqui, lá na primeira lição do nosso trimestre, alguns estudiosos até defendiam a ideia de que este livro de Atos não deveria ser chamado Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo, porque nós vemos o Espírito Santo trabalhando, o Espírito Santo dirigindo, direcionando, vocacionando, orientando a igreja. E não é diferente nesta lição aqui de número 5, onde o apóstolo Paulo vai lidar com um dos maiores desafios, e os maiores desafios da comunicação do Evangelho, que é a contextualização desta mensagem para os diversos segmentos da sociedade. Eu queria, por favor, pedir a próxima tela, por gentileza. E aí, evangelista Sóstenes, nós temos aqui o mapa mental. Esse mapa mental ele está um pouco diferente daquilo que comumente nós apresentamos, porque, diferentemente de outros, nós temos aí sentenças, frases extensas, e para manter a originalidade da frase que está em nossa lição, a gente precisou abrir um pouquinho mais, e por isso que temos aqui 2 objetivos, e o terceiro será apresentado na próxima tela. Então nós temos aqui o mapa mental, que é justamente a síntese daquilo que o professor vai estudar e que o aluno vai aprender em sala de aula. Pois bem, pastor, o mapa ele tem o seu papel fundamental na construção da abordagem que o professor terá dentro de sala de aula, porque ele vai trazer dentro deste mapa mental uma roteirização, levando o aluno dentro deste caminho à compreensão de tudo aquilo que será necessário na exposição da aula, Então, ele dará o primeiro passo, levando este aluno ao contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Então, é importante que o professor ele contextualize toda a situação de Atenas. Em que aspecto? Aqui está a proposta.
mostrar que Atenas era o centro intelectual marcado pela idolatria. E quando ele contextualizar isso para o aluno, ele vai trazer também para o aluno como se deu o início da evangelização na sinagoga, mostrando um ponto estratégico missiológico apresentado pelo apóstolo Paulo. Em seguida, vai mostrar o objetivo, né, que o apóstolo Paulo tinha, que era a proclamação do evangelho na ágora. Logo em seguida, quando o professor levar o aluno a essa contextualização, ele vai analisar. Neste ponto de análise, ele vai apresentar as escolas filosóficas predominantes naquele período que Paulo esteve em Atenas, que é justamente os filósofos epicureus e estoicos que são apresentados por Lucas. E aí ele vai ter a oportunidade de expor as características de cada escola filosófica. No caso, os epicureus, ele vai mostrar o prazer como finalidade da vida. Logo em seguida, os estoicos, evidenciando a razão, destino e impessoalidade divina. E, finalmente, mostrando Paulo sendo levado ao Areópago, não simplesmente como sendo levado no aspecto geográfico a um local, mas mostrando a relevância deste local e o que acontecia naquele contexto. E aí Paulo levando o evangelho diante da cultura predominante em Atenas. Na terceira etapa, que é o terceiro objetivo, o professor, depois de analisar, ele vai aplicar. Ele vai aplicar o discurso do apóstolo Paulo no Areópago, que é justamente fazendo, em primeiro ponto, uma observação cultural como ponto de contato com o evangelho. Logo em seguida, aplicar o Deus Criador, evidenciando aí a teologia paulina, mostrando o Deus Criador, sustentador e Senhor da história. E, finalmente, o arremate do apóstolo Paulo, que é o chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo. Próxima tela. E aí na próxima tela nós temos o texto áureo e um comentário breve sobre o texto áureo. Sim, senhor pastor. No texto áureo nós vemos aqui o texto que é usado de Atos 17:30, que nos diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. E aqui nós temos o comentário de Donald Stamps na Bíblia Pentecostal, de estudo pentecostal, que nos diz: com a plena e perfeita revelação de Deus, através da vinda de Cristo, a palavra de Deus ordena a todos que se arrependam e creiam em Jesus como seu Senhor e Salvador. Não haverá exceção, pois Deus não tolerará os pecados de quem quer que seja. Todos devem abandonar seus pecados ou serão condenados. O arrependimento está bem claro e essencial à salvação. O que me chama a atenção aqui, pastor, neste texto áureo e no comentário do Dr. Donald Stamps, é justamente a proclamação do evangelho a todos, sem exceção. Nós observamos que a proposta bíblica não limita a graça revelada por Deus a um grupo específico, mas à totalidade. E aqui, além de perceber esta totalidade, nós podemos perceber também que todos, sem exceção, devem se arrepender. Não existe outro caminho para se alcançar o favor divino que não seja pelo arrependimento. Então, e a gente vê a universalização do arrependimento do evangelho, conclamando a todos. Aí, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. E esse arrependimento é fruto desta mensagem do Evangelho proclamada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que o versículo que se segue, o versículo 31 do capítulo 17, aqui até da leitura bíblica em classe, diz o seguinte: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Ou seja, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, não se pode falar de salvação fora da pessoa de Cristo. Esta é a mensagem do arrependimento. Esta é a verdade absoluta do Evangelho, onde não existe concessão nem negociação. A proposta é unicamente em Cristo e através do arrependimento, reconhecendo os pecados cometidos, não é?
Eu lembrei de um texto agora de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, em que algumas pessoas às vezes pegam esse texto para defender a salvação pela consciência. Só que o apóstolo Paulo, ele amarra bem direitinho essa compreensão de que ela é por meio de Cristo, quando em Romanos capítulo 2, versículos 15 e 16 diz assim: estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes, observe, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Então não tem como falar de salvação pela consciência, salvação é única e exclusivamente por meio de Cristo. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí nessa próxima tela nós temos aqui o contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Subtópico 1, Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Subtópico 2, o início da evangelização na sinagoga. Subtópico 3, a proclamação do evangelho na ágora. Próxima tela. E aí, irmão Jonas, nós temos o contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Sim, senhor pastor. Tem um texto que foi extraído do livro do pastor Wagner Gabi, que é o livro-texto desse trimestre que foi adotado, a Igreja dos Gentios, e o insert que está aqui diz o seguinte: na época da chegada de Paulo a Atenas, meado do século I depois de Cristo, a cidade já havia perdido a sua glória política e militar de outrora, mas continuava a ser um centro cultural e intelectual importante. Contudo, por trás da sua sofisticação, havia uma religiosidade profundamente idólatra e politeísta. E logo abaixo tem Atos capítulo 17, versículo 16, que diz o seguinte: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. A informação que o pastor Wagner Gabi traz, que é uma informação inicialmente do ponto de vista histórico e cultural, para depois a gente ir para o texto bíblico, naquele momento exato que Paulo chega em Atenas, realmente Atenas não tinha mais aquela glória que tinha antes, não era mais aquele centro militar de que a história geral mostra, mas ela não perdeu, vou usar uma palavra aqui, não perdeu a pose, porque ainda continuava sendo um grande centro filosófico. Muitas escolas filosóficas se destacavam lá. O apóstolo Paulo vai fazer menção de duas, que é justamente os estoicos e os epicureus, que será comentado mais na frente. Mas os debates filosóficos estavam entranhados justamente no meio daquela população, de maneira que o apóstolo Paulo também vai dizer que a população de Atenas, ela vivia procurando saber qual era a próxima novidade, ou seja, qual é o próximo debate, qual é a próxima filosofia, aquilo que vai ser comentado. E é justamente nesse ambiente que o apóstolo Paulo chega para pregar o evangelho. Veja que é uma situação bem diferente das cidades anteriores. Como esse trimestre nós estamos estudando a primeira e a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, para cada cidade tem um desafio, porque cada cidade tem um contexto específico. Ele saiu da Ásia Menor e agora ele está justamente no continente europeu, e uma das grandes cidades do continente europeu é justamente a cidade de Atenas, cheia de filósofo. Então a forma de Paulo pregar não muda a essência, não muda o objetivo, a mensagem é a mesma, mas a estratégia de comunicação da mensagem muda significativamente, porque o público ele é diferente. Nós iremos estudar daqui para frente, quando Paulo chega no Areópago, um centro tão importante daquele, a forma dele anunciar Cristo, ele tem uma estratégia totalmente diferenciada de que fosse justamente com o judeu. E olhe que lá em Atenas, ele primeiro passa na sinagoga, mas a forma de falar com o judeu é de uma maneira, e a forma de falar com um ateniense também é de outra maneira. Mas só que a essência do evangelho não muda. Cristo passa a ser o centro na mensagem de Paulo, e isso tem que ser bem pontuado. Outra coisa do livro que ele destaca muito bem, que
é uma cidade filosófica, vamos dizer assim, filosófica, dá esse adjetivo à cidade, mas também uma cidade marcada pela idolatria. Agora veja que parece um contrassenso, num local onde as pessoas pensam, onde as pessoas dialogam, onde as pessoas conversam tanto e onde o raciocínio funciona, mas você vê gente se dobrando a ídolos, que literalmente se dobrando a uma pedra e dizendo o seguinte, aqui está o meu Deus. Quer dizer, como é num ambiente tão racionalista, a pessoa diz aqui, isso aqui é a representação de uma divindade, a representação de um Deus. Quando a gente traz para os nossos dias, fazendo a contextualização, não é muito diferente. Nós temos uma sociedade que é marcada pelo eurocentrismo, marcado pela ciência, marcado pelo debate, pela razão, mas ao mesmo tempo que a gente tem tudo isso, essa sociedade marcada por tanta tecnologia, mas os deuses, não é Deus, né? Os deuses estão por aí e os homens ainda continuam acreditando em alguns artifícios, alguns instrumentos, né? E dizendo assim, aqui está o meu Deus. Não é muito diferente, mudou o cenário, mudou as caras, mas o enredo permanece o mesmo. É inteligente, é racional, mas ainda continua se dobrando a diversas imagens. Isso mostra de que a educação, o conhecimento humano, em nenhum momento ele é capaz de nos conduzir ou de nos fazer, primeiramente, conhecer que somos pecadores, tampouco conhecer a Cristo como Salvador. Isso Paulo deixou claro até no 1 Coríntios, quando ele diz, olha, onde é que está o inquiridor deste mundo? Cadê os sábios? Cadê os sábios? Vocês, com a sabedoria de vocês não conseguiram conhecer a Deus. Mas aí Paulo revela de que o conhecimento de Deus vem pela revelação de Deus na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, de outra forma, o homem não conheceria a Deus. Paulo deixa claro também em Romanos, de que o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Nenhum filósofo, por mais sábio que seja, por mais técnica que possui, por mais conhecimento que possua, por seus próprios conhecimentos ou por seu próprio esforço intelectual, conheceria a Deus se Deus não tivesse se revelado. Nós só conhecemos a Deus porque Ele tomou a iniciativa de se revelar, de se manifestar, porque o conhecimento de Deus vem por meio da revelação. E aí nós temos a revelação geral, que é a revelação que está na natureza, que proclama, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos, mas temos o conhecimento também, a revelação que chamamos de especial, que é a revelação através da palavra de Deus. Paulo deixou isso bem claro lá em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, especificamente capítulo 1, onde ele diz, olha, a coisa que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o seu Espírito penetra as profundezas de Deus. Então, o conhecimento de Deus só pode ser, ou melhor dizendo, Deus só pode ser conhecido de maneira objetiva através da sua palavra. Mas nós vamos dar um rápido intervalo, não sai daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 5ª lição que tem como título Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. No bloco anterior estávamos comentando sobre o primeiro tópico de nossa lição, dando a contextualização ali da cidade de Atenas. Mas antes de darmos continuidade ao nosso comentário, você que acompanha a programação da Rede Brasil sabe o quanto esta mensagem tem feito a diferença em sua vida. Agora tem a oportunidade de ir além. Torne-se agente desta mensagem da Rede Brasil. Faça parte de nosso clube de membros e tenha acesso antecipado a conteúdos exclusivos preparados especialmente para você. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code na tela e faça a sua inscrição.
É rápido, é simples e faz toda a diferença. Teremos sempre um conteúdo exclusivo do programa da Escola Bíblica Dominical para os membros do canal da Rede Brasil Oficial. Semanalmente estaremos trazendo os insights, dicas, conteúdos que enriquecerão seu aprendizado ou a sua aula. Aproveite! Você pegaria o seu celular neste momento e já faria a minha inscrição. Voltando aqui ao comentário de nossa lição, estávamos aqui, irmão Jonas, nesse primeiro tópico, dando aqui a contextualização ali da cidade de Atenas, que a cidade de Atenas não era mais tão pomposa quanto era na época de Aristóteles e tal, e no contexto do primeiro século, o senhor bem colocou aqui, que ela mantinha pose, embora não tivesse todo o resplendor como uma cidade que era caracterizada por sua glória política e militar. Então, nós estamos diante de uma situação onde o apóstolo Paulo vai levar a mensagem à elite da sociedade, e não é uma sociedade qualquer, é a sociedade grega, e não é um lugar qualquer. Estamos falando aí da Ágora e estamos falando aí do Areópago, o que torna a contextualização dessa mensagem primeiro um grande desafio que vem acompanhado, já que falamos aqui tanto que o Espírito Santo está direcionando, nós temos aí também uma estratégia direcionada pelo Espírito Santo para que aquela sociedade, aquele segmento da sociedade, melhor dizendo, pudesse também ser alcançado pelo poder do Evangelho. Com certeza, pastor, porque são três públicos diferentes, né? São dois públicos diferentes, fazer a correção. O público judeu, que está ali presente, isso já mostra que no primeiro século os judeus que estavam, alguns dispersos pela perseguição, outros que já residiam mesmo, isso aí desde a época do período do cativeiro babilônico, nem todo mundo voltou, uma parte se disseminou pelo Oriente e também pela Europa, e nós temos outro público que é um público especializado, que é o público grego, né? E o que vem à nossa mente é a fala de Paulo, quando ele diz lá aos Coríntios, ele diz, olha, os judeus eles pedem sinal, ou melhor, pedem milagre, mas os gregos pedem sabedoria. Aí Paulo vai resumir dizendo, mas Cristo é tanto sinal, mas também é sabedoria verdadeira. Quer dizer, Paulo começou a dizer, são públicos diferentes, características diferentes, mas que a mensagem tem que ser pregada. E agora o grande desafio é fazer essa contextualização. No capítulo 17 e o versículo 17 e 18, se o senhor me permite, pastor, bem rapidinho, são os cenários, né, por onde Paulo passa em Atenas. Diz assim, capítulo 17 e versículo 17, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, o que quer dizer esse paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava a Jesus e a ressurreição. Somente essa última parte do versículo de número 18, é curioso dizer assim, porque ele anunciava a Jesus e a ressurreição. O conceito de ressurreição para o judeu do Antigo Testamento e do Novo Testamento não é algo estranho, porque isso tem episódios no Antigo Testamento que fala sobre a ressurreição. Tem ressurreições no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos a ressurreição de Cristo, mas basear lá no Antigo Testamento, quer dizer, está dentro da cultura judaica a ideia de ressurreição. Mas eu não tenho a ideia de ressurreição no meio da cultura grega. Então, falar que uma pessoa morreu e ressuscitou é algo totalmente estranho para aquela cultura. Quer dizer, veja o grande desafio cultural que existe naquele exato momento ali. Aí, quando eles ouviram dizer, Jesus morreu e ressuscitou, peraí, o que é isso? No mundo grego existe o conceito de vida após a morte, mas o conceito de ressurreição, alguém voltar dos mortos, isso causou curiosidade ao ponto de Paulo ser convocado pelos epicureus e estoicos para comentar sobre
quem é justamente Jesus, esse que morreu. E claro, os históricos vão dar alguns adjetivos que será comentado aqui, chamado paroleiro, tagarela, né? Pregador de deuses estranhos, que no grego não é deuses, é daimonos, quer dizer, parece que é pregador de espíritos familiares. Veja a compreensão, eu estou falando uma coisa e a pessoa está compreendendo outra porque a cultura dele é totalmente diferente da minha. Então requer justamente de Paulo essa estratégia para comunicar as verdades do Evangelho, pastor. Vamos para a próxima tela. E aí, na próxima tela, irmão evangelista, nós temos aqui ainda um contexto histórico, cultural e religioso. Nós temos o apóstolo Paulo em Atenas. Nós temos os 3 locais que são descritos no capítulo 17. Nós temos aqui a sinagoga, nós temos a ágora, né, que é a praça, e nós temos o Areópago. Então, cada local desse, Paulo usa uma estratégia diferente, porque você tem públicos diferentes. Exatamente, pastor. É interessante que ele começa pela sinagoga, conforme está no capítulo 17, verso 17, que diz: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então é interessante que a sinagoga, para Paulo, continuava como sendo um espaço estratégico para o anúncio do Evangelho. Paulo está ali diante de judeus e, como o texto também acrescenta, religiosos, né, que certamente gentios, que eram tementes a Deus, conforme está na lição. E esta mensagem ela não fica apenas ali naquele contexto, né, entre os judeus ou apenas na sinagoga. Inclusive é interessante que a lição coloca o texto de Romanos capítulo 1, verso 16, sobre a pregação aos judeus e também ou depois aos gentios. Então Paulo começa anunciando aos judeus na sinagoga, discutindo ali entre eles, mas também ele vai para a praça, para a ágora, onde ali acontecia discussões filosóficas. Eu quero ler aqui novamente, capítulo 17, o nosso professor Jonas já leu, mas eu quero repetir a leitura do versículo de número 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, dizendo, contendia com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele os anunciava a Jesus e a ressurreição. Então veja que Paulo, quando está ali pregando diante daqueles filósofos, nós vamos perceber que Paulo recebe afrontas, como foi dito aqui pelo professor. Ele está anunciando uma mensagem que para eles de deuses estranhos, mas Paulo sem afronta, Paulo sem confrontá-los com aquilo ou com a mesma moeda que ele recebeu, porque Paulo foi tratado aqui como um paroleiro ou como alguém que era um tagarela, que não tinha conteúdo naquilo que ele falava. E Paulo, todos nós sabemos que Paulo, à semelhança desses filósofos, ele era também um homem preparado, irmão Jonas, pastor Nath Jacques. Paulo, ele entendia também de filosofia. Perfeito. Não era um pregador qualquer que estava ali, mas alguém que havia aprendido aos pés de Gamaliel e que inclusive tinha conteúdo para falar o que ele estava falando. E nós entendemos, pastor, que, como diz aqui inclusive no primeiro tópico da lição, eu achei interessante aqui no 1.3, esta frase aqui, ela resume todo este alcance da pregação de Paulo, ou seja, na sinagoga, na praça e no Areópago. No finalzinho da lição, no 1.3, diz assim: esse movimento revela que o Evangelho não se restringe aos espaços religiosos, mas deve alcançar o coração da sociedade. Então veja que não se limitou apenas à sinagoga, um espaço religioso. Paulo está de forma pública anunciando a mensagem a um público diferente na praça chamada de Ágora, mas também, como nós iremos observar mais à frente, ele traz um discurso também no Areópago. Então é interessante ressaltar, inclusive trazendo para a realidade dos nossos dias, essa realidade em que Deus confiou à igreja em pregar, não somente na igreja, o espaço religioso, mas também sair às ruas anunciando a mensagem e em todos os repartimentos públicos, em qualquer que seja o local, como diz o texto, que a mensagem é anunciada a todos os homens e em todos os lugares. Paulo nos ensina com essa pregação que nós devemos ampliar essa mensagem, alcançando o coração de toda a sociedade, pastor. Onde houver um ser humano, ali é um campo missionário, ministro? É verdade. Pastor. Eu achei interessante aqui algo no texto apresentado por Lucas e gostaria de chamar a vossa atenção também.
para Atos capítulo 17, mas lendo um versículo antes, o versículo de número 16, que diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Essa narrativa de Lucas relata que Paulo estava esperando por Silas e Timóteo. O motivo da espera dele em Atenas era por causa de Silas e de Timóteo. Sendo que quando nós paramos para observar os verbos aqui presentes, encontramos algo muito interessante. Porque quando diz aqui que Paulo os esperava, não era uma espera ociosa. Não era uma espera, como me permita aqui ilustrar, não é? Como se ele tivesse deitado numa rede, tomando água de coco, enquanto eles chegam, eu estou por aqui, de boa. Descansando, não. O termo esperar aqui é dentro de uma expectativa. Então, ele não estava esperando aleatoriamente, ele estava esperando propositalmente, havia um propósito nessa espera. Depois o texto diz que ele se comovia, o espírito dele eu gosto de uma expressão, parece que é na Bíblia Thompson, que diz que o espírito dele se revoltava dentro dele, se revolvia dentro dele. Aqui a NA fala, se revoltava. Que é uma inquietação existente dentro dele, sendo que essa inquietação era resultante de uma observação, por ele estar vendo a cidade, uma observação, uma análise que ele está fazendo da cidade. Ele vai analisar a cidade. Eu não estou esperando de forma ociosa, mas eu estou esperando com propósito. Então essa espera com propósito me faz observar a cidade. E aí quando ele está observando a cidade, diz que o espírito dele se comovia. Eu acredito, e é uma contribuição para o argumento apresentado pelo senhor evangelista, de que as estratégias montadas por Paulo, tanto para ir para a sinagoga, como para estar na praça ou chegar no Areópago, essas estratégias, elas são resultantes desta observação. Ao observar a cidade, ele encontra o estado espiritual da cidade e aí ele precisa ser assertivo. E aí tem o texto do versículo 17, diz que ele disputava. Eu não sei como está na sua versão aí, pastor, 17 e 17, aqui está dizendo que ele disputava, não é? Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. Essa versão falava, ela entra em maior acordo com o original, que é o dialogar. Ele discursava com os judeus, com os religiosos, na praça, todos aqueles que se apresentavam a ele. Então, o discurso de Paulo, tanto na praça, como na sinagoga, como no Areópago futuramente, vai ser oriunda aqui dessa observação que ele vai fazer da cidade de Atenas. E o que eu percebo aqui é uma coisa que Lucas é bem cirúrgico, né? Lucas, ele não só mostra a temperatura religiosa da cidade, mas ele mostra também a temperatura intelectual. Ou seja, não era um povo apenas religioso que pudesse dizer assim, esse povo é fanático. Sim. Era um povo também intelectual. O versículo 21 do capítulo 17 diz assim: acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Ou seja, era um povo que tinha uma mente fértil, que ia atrás de novidade. Eu quero saber o que é que está sendo discutido, qual a novidade isso aqui traz um ensino, né? Vamos trazer uma aplicação. Ao aspecto positivo, no sentido de nós estarmos sempre abertos para o aprendizado, para o crescimento. Eu posso ter 10, 20, 30 anos de crente, mas eu tenho que ter a consciência de que esses meus anos não é um diploma, não é uma certificação última de minha vida espiritual, não. Nós devemos, como diz o profeta, crescer, como diz Pedro, né? Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É um crescimento contínuo. Nesse aspecto é positivo
você está sempre buscando, está sempre lendo boas obras, não qualquer obra, mas boas obras, e sobretudo a Bíblia ser seu livro de cabeceira, e principalmente professor da escola dominical. E às vezes pode acontecer de a pessoa ter um hábito de leitura tão dilatado que lê tudo menos a Bíblia. Não, o professor de escola dominical tem que ler a Bíblia, embora enriqueça a sua leitura com bons livros também que vão corroborar com aquela leitura. Mas há o aspecto negativo também, que aqui do texto, que parece mostrar que era o que Lucas estava apontando, que é a disposição de se deixar levar por qualquer coisa que apareça como novidade. Veja que, como eles não compreenderam o discurso de Paulo, a primeira coisa que eles disseram de Paulo foi o quê? Como está aqui na versão Nova Almeida atualizada, chamou de tagarela, né? Tagarela. E aí o irmão Jonas, já fazendo uso do grego, né? Fazendo uso do grego, irmão Jonas, o senhor disse que tagarela é a palavra grega, né? Que vem da palavra grega. É a palavra grega, até trazer aqui, que é o versículo de número 18, né? Versículo número 18, que é a palavra tagarela, na verdade, as palavras permalogos, que significa pombo, que significa pássaro, corvo, gralha, né? Ou seja, esses animais que vivem de beliscar, né? Essas coisinhas. É feito um pombo de praça, que ele chega para ser chamado de pombo. Ele pega uma coisinha aqui, ele pega uma coisa ali, daqui a pouco ele deixa tudo sujo. Então, chamar uma pessoa, nossas traduções colocaram como tagarela, colocaram como paloureiro, né, falador, é uma forma até de suavizar, porque assim, chamar outro de corvo, ou entre aspas, um pombo de praça, é dizer assim, pessoas que vivem de pequena sabedoria. Isso. E, na verdade, fala daquilo que não entende. Isso. E depois deixa o estrago, né? Como feito um corvo. A ideia aí é falar sem nenhuma profundidade. Sem nenhuma profundidade. É aquelas pessoas, e aí abre um parênteses também para isso aí, é aquelas pessoas que vão pegando uma ideia de uma ideia de outro, uma ideia de outro, e daqui a pouco começa a replicar aquela ideia, e quem escuta diz, rapaz, fulano de tal tem uma profundidade. Mas se você confrontar e dizer assim, o que isso de fato significa? A pessoa não sabe porque está apenas repetindo. E aí é um cuidado que o professor precisa ter, principalmente quando hoje na era da internet, dos podcasts da vida, às vezes o professor se sente tentado em estar escutando determinados podcasts de linha teológica diferente da nossa. E aí o que é que acontece? Ele começa a se contaminar e às vezes até com pensamentos teológicos liberais. E aí replica isso em sala de aula, achando que é a tampa de crush, a teologia tampa de crush, mas que na verdade está passando doença para os alunos da escola, né, irmão? E me permita, pastor, a pesquisa na internet vai exigir de alguém o que a palavra já diz, né? Pesquisa. O problema é que algumas pessoas estão indo para a inteligência artificial, formulam uma pergunta e já absorvem aquela verdade como sendo verdade última e absoluta. E esquecendo que muitas vezes a inteligência artificial ela vai alucinar. Ela não vai trazer uma informação tão segura. Pode acontecer isso com a inteligência artificial. E aquela pessoa está reproduzindo uma informação como sendo o falante, né? Como foi dito aqui. E às vezes não é nem segura, porque às vezes a inteligência pode buscar, porque ela vai fazer o seguinte, quando você faz uma pergunta na inteligência artificial, o irmão Jonas aí é o expert nessa área, ela vai buscar tudo o que tem na rede. E às vezes, a depender do assunto, é o que está lá na Wikipedia. E na Wikipedia, as pessoas podem ir lá, chegar lá e editar. E às vezes nem citar a fonte e criar. Aí a inteligência vai lá, busca lá no Wikipedia e é a única coisa que entrega a pessoa. Aí a pessoa toma aquilo como verdade absoluta. Lembrando que estamos pontuando aqui não é que você não use para pesquisa, é uma fonte, é uma ferramenta. Eu sempre digo que a inteligência artificial é um Google avançado. É um Google avançado, que vai buscar tudo que tem na rede. O que tiver na rede, ele traz. Se não tiver na rede, ele não traz.
mas o que tiver na rede, ele traz. Nós não estamos aqui em nenhum momento condenando o uso, não, da inteligência, não. Até porque desde que se use de maneira responsável, sabendo, sobretudo, de que você não deve tomar muitas vezes aquele conteúdo como conteúdo absoluto, deve sempre buscar em livros, né? Eu já tive experiências de ver, por exemplo, determinadas informações que a inteligência traz, mas que confrontavam com obras que eu ia buscar que traziam de maneira diferente. Então, é preciso ter esse cuidado, porque eu não posso buscar e tomar como absoluto. Eu preciso confrontar as informações, porque aí, como o ministro Sócio colocou, né, a inteligência ela pode alucinar. E aí, irmão Jonas, o que é alucinar a inteligência? Pode alucinar, ele pode, porque não é uma pessoa, né? Eu sempre tenho dito, ali não é uma pessoa, por mais que o raciocínio, né, o algoritmo, tem uma semelhança distante, mas tem com o raciocínio humano, mas não é uma pessoa, ele pode alucinar, ele pode misturar informações e fica uma falácia. Isso é muito comum. Até preparando aulas para a STEADEB, checando que existe inteligência artificial e o que é que tem nos livros, que eu tenho que olhar porque a inteligência artificial não substitui os livros, tem informações que estão totalmente divergentes. Parece certa, mas quando você pega um livro de referência, puxa, não está errado. Porque se eu for confiar absolutamente nisso daqui, é como se eu dissesse com uma obra magistral que a gente utiliza, principalmente em teologia bíblica do Antigo Testamento, não tivesse validade nenhuma. Então, assim, não substitui livro. Eu sei que nessa sociedade tão rápida que a gente vive, tudo quer ser rápido, o pessoal não quer ler trecho, né? Não quer ler mais um livro. Pastor, se o senhor me permite, só para fazer uma correção, que a palavra no grego, a gente está usando a Bíblia Strong, é espermologos, né? A palavra no grego significa corvo, né? Polvo e pássaro de praça, né? Tem uma série de definições lá, que seria na época também conhecido como se fosse um insulto, como até o dia de hoje chama outra pessoa também de tagarela. E mesmo assim, com certeza os senhores irão comentar, mesmo Paulo sendo afrontado, que aqui está a beleza do texto, para o professor da escola dominical, pegando a deixa aqui do nobre evangelista, para não se perder nessas informações, que o importante está na aplicação. Quer dizer, mesmo Paulo sendo afrontado, que não deixa de ser uma afronta, mas ele não revida, porque ele quer ganhar uma alma. Ou melhor, quer ganhar alma. Então a estratégia dele se apresentar agora ao ateniense é uma estratégia, analisando o discurso de Paulo, é muito interessante, que ele não vai na confrontação direta. Ele começa a dizer, eu tenho passado pelos vossos santuários, e realmente eu tenho observado, tem vários santuários nessa cidade aqui. Mesmo com o espírito dele se comovendo dentro de si, se revoltando, mas ele não chega atacando a religião. Ele chega dizendo, eu tenho passado. Ora, eu percebi uma coisa, eu vi que entre tantos altares existe um chamado ao Deus desconhecido. Então ali é o ponto de partida de Paulo para a pregação do Evangelho. Agora lá na frente ele dá a resposta, né? Porque assim, foi chamado de tagarela, disse, mas os vossos poetas também disseram. Isso, perfeito. Perfeito. Isso mostra, vocês estão falando aí que eu sou superficial. Em outras palavras, que a palavra, a ideia, a aplicação você é muito superficial naquilo que você está falando. Seu discurso não tem credibilidade nenhuma, então a gente não vai perder tempo lhe ouvindo. Aí Paulo diz, Paulo era meio abusado, né? Eu vou citar um poeta de vocês. Aí quero ver que vocês vão dizer que esse poeta... Em outras palavras, eu vou citar a fonte acadêmica. Isso, perfeito. E aí, no caso, é Aratus de Solos, né? É um filósofo da época. E ele vai citar a fonte acadêmica para dizer, eu sei o que eu estou falando com fundamentação. E veja que mesmo ele sendo desprezado, como o senhor bem colocou aí, tendo conhecimento, estando com conhecimento além do conhecimento que eles tinham, que era apenas um conhecimento filosófico, histórico. Paulo tinha a revelação de Deus, mas Paulo se coloca numa posição de humildade, numa posição de equilíbrio, porque naturalmente, parece ser redundante o que eu vou dizer, naturalmente, um homem natural, ele vai reagir dessa forma. Quando se fala da verdade do Evangelho, a gente não pode esperar de um homem natural, e quando falamos de homem natural é na classificação bíblica daquele que não nasceu de novo, daquele que ainda está em sua natureza de pecado. A gente não pode exigir que uma pessoa dessa
compreenda por seus próprios raciocínios a verdade do Evangelho, o poder do Evangelho, a necessidade de arrependimento, até porque a necessidade de arrependimento, ela é um ato através do qual o Espírito Santo realiza no homem externamente, né? Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, pela condição humana, o homem ele vai sempre buscar, a tendência da natureza humana é ou mergulhar na devassidão ou procurar o outro polo, procurar se justificar achando que é melhor do que o outro, de que é mais santo que o outro, de que ele tem condições pela vida que ele vive, pela vida social, pela vida moral que ele vive. Deus tem mais que obrigação de colocá-lo no céu, porque a natureza humana é essa. Ou leva para o extremo da devassidão, ou leva para o extremo da autojustificação. Aí Paulo diz assim, nenhum nem outro. Porque tanto o que está na devassidão, quanto o que busca a sua autojustificação, estão perdidos no mesmo jeito. É o mesmo peso na mesma balança, porque a salvação é única e exclusivamente por meio da fé em Jesus Cristo. Mas nós vamos para o rápido intervalo, não saia daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 5ª lição que tem como título Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Nós vamos agora para a próxima tela. Tópico 2, os filósofos epicureus e estoicos. Os epicureus, o prazer como finalidade da vida. Os estoicos, razão, destino e impessoalidade divina. E tópico 3, Paulo levado ao Areópago, o evangelho diante da cultura. Próxima tela. E aí na próxima tela, evangelista Sóstenes, nós temos os filósofos epicureus e estoicos. Sim, pastor. Nós temos aqui o comentário do próprio livro, né, do pastor Wagner, dizendo o seguinte: os epicureus e estoicos eram filósofos de Atenas, que representavam duas formas populares de pensamento da época. Paulo dialogou com eles no Areópago e apresentou uma mensagem diferente, não uma filosofia humana, mas o anúncio do Deus Criador, do arrependimento, do juízo e da ressurreição de Jesus Cristo. Nós encontramos na narrativa de Lucas, conforme ele é exposto, esse texto, no capítulo de número 17, o versículo de número 18, o seguinte: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E o versículo 19 diz: e tomando o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Observamos aqui, pastor, que Lucas ele é bastante assertivo na identificação de dois grupos de pensamentos predominantes ali em Atenas. O primeiro grupo que nós vemos aqui é o grupo dos epicureus, que era um grupo filosófico que era bastante materialista. Aquela escola do saber era muito materialista e também eles estavam à procura do prazer pelo prazer. De uma certa forma, podemos até dizer que um comportamento hedonista era o tipo de pensamento deles. Eles tinham um comportamento que podemos dizer o prazer da ataraxia, que é justamente a ausência de perturbação. Se algo vai me realizar, vai me trazer realização e não tem perturbação, eu estou bem. Então, essa escola ela era bastante interessante, a escola dos epicureus. E a escola dos estoicos, eles tinham um pensamento mais ligado à racionalidade, à razão. Era ligado à lógica, à física, ligado à ética. E este grupo de estoicos,
eles também tinham um pensamento até que religioso de alguma forma. Enquanto os epicureus, eles eram, de certa forma, ateus. Já ateus em que aspecto? Não a negação total de Deus como nós entendemos hoje, mas de ter um Deus distante, um Deus que não interagia com essa vida materialista de desejo e de prazer. Os estoicos, eles já pensavam de uma forma panteísta. Eles conseguiam enxergar Deus em tudo. E aí, essas duas escolas, isso é que me chama a atenção, é que essas duas escolas são atraídas, apesar de serem antagônicas, elas são atraídas pela mensagem do Evangelho, pela mensagem que Paulo tem para trazer. E aí, Paulo é levado para o Areópago para ali trazer a grande exposição das Escrituras, que é uma mensagem aqui emblemática, não é? No texto de Lucas, a mensagem que o apóstolo Paulo traz. Vamos para a próxima tela. E aí na próxima tela nós temos os filósofos epicureus e estoicos, né? O grupo, a crença principal e a diferença em relação ao Evangelho. A superintendência, ela traz aqui para nós uma exposição que é bastante didática e eu gostaria de sugerir aos queridos professores que fizessem um print da tela ou fizessem algum tipo de recorte para levar para os alunos para poder entender de forma sucinta aqui os pensamentos de cada grupo, não é? Então, os epicureus tinham como crença principal buscar a tranquilidade e prazer moderado. A diferença em relação ao Evangelho, eles não criam em um Deus pessoal que julga e que governa, não é? Já os estoicos, eles tinham como crença principal viver pela razão, virtude e autocontrole, a questão ética vivida por eles. E a diferença em relação ao Evangelho está justamente em que eles tinham uma ideia impessoal de divindade. Eles não criam num Deus que se relacionasse com eles. E, finalmente, vemos aqui Paulo, que pregava Jesus, pregava o arrependimento, o juízo e a ressurreição, mostrando que, tanto no prazer como na razão, existem consequências para os nossos atos, responsabilizando o homem naquilo que ele faz. E aí ele mostra que, no caso, no último ponto, mostramos que Paulo anunciava o Deus vivo e o Cristo ressuscitado. O que é irônico aqui é que, observe, eles se julgavam muito intelectuais e quando Paulo começa a anunciar a mensagem, eles chamam Paulo de tu é muito superficial, tu não sabe de nada não, Só que a própria fala deles com relação ao discurso de Paulo mostra um nível de ignorância que eles tinham com relação à revelação de Deus. Aí o texto diz assim, quando chamam Paulo de tagarela, versículo 18, ele diz assim, o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Ou seja, Paulo estava pregando Jesus e a ressurreição de Jesus, mas eles diziam não, a ressurreição é um Deus e Jesus é outro Deus. Por isso que ele diz assim, está falando de Deus estranho. Eu nunca vi falar de um Deus que fale que seja a ressurreição ou desse Jesus. Então veja, o nível, o tamanho da ignorância deles, mesmo com todo o conhecimento que possuíam, aí pegamos de novo ali a Corinto, que também se orgulhavam da filosofia grega e tal, e Paulo diz assim, quando tem um problema entre os irmãos lá, Paulo diz assim, será que não tem um sábio entre vocês que possa resolver esse problema? Aí Paulo, no 1 Coríntios 8:1, Paulo diz assim, eu quero dizer uma coisa a vocês, que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Ou seja, vocês são tão orgulhosos pelo conhecimento que vocês têm, que vocês se tornam incapazes de resolver coisas elementares da realidade espiritual. E os estoicos aqui, a mesma coisa, né? Tinham um foco exclusivamente, na questão da moralidade e o outro no hedonismo, mas com relação às coisas espirituais, aí é o que Paulo diz assim, Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeçam a luz do Evangelho. Exatamente, pastor. E é interessante ver isso aí, porque essa fala que o senhor acabou de citar agora é justamente a fala de Paulo escrevendo aos Coríntios,
que ele tomou essa sabedoria e ocultou dessas pessoas. E esse pensamento de Paulo aos Coríntios, quando ele escreve, é justamente o pensamento grego, o pensamento da lógica, da razão, o pensamento do raciocínio. E Paulo está dizendo, olha, tudo isso aí de vocês, Deus ocultou a verdade que vocês precisam entender, a verdade eterna. Vamos para a próxima tela. Na próxima tela, terceiro ponto, o discurso de Paulo no Areópago. Primeiro, a observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. Segundo, Deus Criador, Sustentador e o Senhor da história. E terceiro, o chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo. Próxima tela. E aí o discurso de Paulo no Areópago. Em primeiro lugar, irmão Jaziel, eita, Jesus. Irmão Jaziel, é a idade. Depois dos 15, tem esse problema de esquecimento. Olha, aí, veja, nós temos aí o termo Areópago. Nós já falamos hoje do termo Ágora. Sim. Era onde os gregos iam para a praça discutir problemas relacionados à sociedade e dos mais diversos temas. Né? E aí nós temos agora o Areópago, que é outro termo que é da cultura, mas que nós não somos familiarizados com isso, e é possível que o professor, quando falar, às vezes a gente faz isso tanto no piloto automático, né? Diz assim, ó, Paulo no Areópago. Aí um aluno pergunta, o que é Areópago? Aí o camarada, olha, era um lugar que o pessoal se reunia, mas não sabe dizer o que é Areópago. Aí seria interessante trazer essa definição. Sim, pastor. Inclusive, o amado professor pode conferir. 2.3 diz o seguinte: diante das reações diversas, Paulo foi levado ao Areópago, local que designava tanto a coluna de Marte, quanto também o conselho de sábios atenienses. Então, pastor, a gente entende que esse local era um local tipo uma espécie de um tribunal, né? Um conselho da cidade onde se disputava ali questões como sobre leis, religião e educação. Então era uma espécie de conselho, né? E Paulo é interessante, né, que ele começa, como diz o texto, pregando na sinagoga. Paulo está agora diante dos filósofos e desses dois pensamentos, como já foi ensinado, na praça, mas agora ele está diante de uma elite, né, de um grupo de pessoas elitizada. E Paulo começa ali o seu discurso, né, conforme está no ponto 3, que é interessante observar, né, que Paulo chega preparado, né, para discutir, inclusive apresentar Deus de uma forma muito sábia. E é interessante que ele apresenta o evangelho, inclusive, né, contrariando o pensamento desses dois grupos, ou seja, dos epicureus e os estoicos. Se a gente ler do capítulo 17, pastor, versículo 26 a seguir, nós vamos entender Paulo mostrando que Deus não é apenas um Deus criador, mas um Deus que também está perto de nós, né? Ele não está distante de nós, como defendia os estoicos, né? Mas era um Deus que tinha aproximação, que se relacionava com os homens. Então, Paulo entra numa mensagem, prega, não olhando apenas para a questão da realidade da idolatria, mas também confrontando ali as ideias filosóficas que eles defendiam. Então, veja, Paulo levou a mensagem às praças e também levou a mensagem a lugares mais específicos como Areópago, como o senhor aí bem colocou, né? Sim. Só somando aqui, o Areópago também era um lugar de julgamento de homicídios, era um lugar onde se julgava também casos religiosos, a supervisão de leis, debates filosóficos, intelectuais, influência política também era discutido no Areópago. Então, era um lugar, nós temos aí do público e do privado. Do povão e pessoas do povão mais... e de pessoas com conhecimento intelectual mais elevado. Até porque o Areópago era formado por um conselho aristocrático e tribunal de homicídios e crimes religiosos. E participava desse Areópago ex-magistrados, enquanto na Ágora eram os cidadãos gregos, que tinham cidadania grega, né, participavam da Ágora. Por isso que é o termo igreja, né, eclesia. Saindo para fora, né, que era justamente quando os gregos que tinham os direitos políticos, que não era todo grego, porque ser grego que tinha direito político, os gregos que tinham direito político eram convocados e saíam das suas casas para irem para a Ágora para discutirem assuntos relacionados à sociedade. Então, o apóstolo Paulo está tanto na Ágora quanto no
no Areópago. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí, na próxima tela, irmão Jonas, nós temos o discurso de Paulo no Areópago. Então, observe que o que eu acho interessante nisso é que Paulo poderia usar de toda a sua argumentação retórica filosófica, né? Porque Paulo não só tinha uma formação judaica, porque aprendeu aos pés de Gamaliel, mas tinha uma formação greco-romana, porque ele era da cidade de Tarso, e a história diz havia uma universidade em Tarso e que só os nativos poderiam cursar esta universidade. Então, Paulo tinha, assim, uma formação greco-romana. Sim. Ele poderia ir neste ambiente já começar a citar Platão, Aristóteles, Xenofonte, entre outros, mas a mensagem de Paulo, ela é rápida, direta, objetiva e simples, né, irmão Jonas? É a mensagem pura, nua e crua do Evangelho. Com certeza, pastor. E por isso mesmo nós podemos ter, a partir do texto bíblico, né, as características da mensagem de Paulo quando ele estava no Areópago. Quais são essas características iniciais? A mensagem de Paulo foi, como está sendo apresentado na tela, primeiro, contextualizada, ou seja, ele partiu da realidade dos atenienses, ganhou a atenção deles, mas essa mensagem ela tem uma característica importantíssima, ela é teocêntrica, porque ele apresentou Deus como sendo o único e Deus como sendo o Criador. Outra, essa mensagem é racional, porque dialogou com filósofos e os pensadores da época. Capítulo 17, versículo 28, mostra quando Paulo diz assim, mas os vossos filósofos também falaram, ou melhor, os vossos poetas também falaram sobre isso. Ela é cristocêntrica, porque culminou em Cristo e no Cristo ressuscitado. Ela é confrontadora, porque ela chama ao arrependimento. Ela também é escatológica, porque ela anuncia o juízo futuro, e ela é evangelística porque levou muitos à fé. Então aqui está, em rápido momento, contextualizada, teocêntrica, racional, cristocêntrica, confrontadora, escatológica e evangelística. E lembrando de que estamos falando da comunicação do Evangelho, em que a postura nossa como cristãos nunca deve ser a postura de hostilidade, mas sempre uma postura de respeito. E o apóstolo Paulo nos ensina aqui, mesmo sendo desdenhado, mesmo sendo descredibilizado em público, mas o apóstolo Paulo ele não revida. Nossa missão é representar Jesus nesta terra. Então não é em nenhum momento missão nossa estar confrontando. Aqui, o confronto aqui é da mensagem, do arrependimento, mas não de confrontar pessoas, não de procurar desconsiderar ou desrespeitar pessoas. Nós podemos comunicar a mensagem do Evangelho com educação, com respeito, mesmo sendo confrontados, porque já está no DNA da igreja, de que a igreja seria perseguida por amor de Cristo, mas nós não perseguiremos ninguém. Não importa qual a crença, não importa qual a religião, precisamos compreender as pessoas como pessoas, independente da indumentária religiosa, independentemente da profissão de fé, são pessoas que precisam ser alcançadas pelo amor de Cristo. E como toda pessoa merece respeito, merece consideração, e, acima de tudo, como servos de Cristo, termos educação para mostrarmos ou apresentarmos a maior e melhor de todas as mensagens que um ser humano pode conhecer, que é a mensagem do Evangelho. Evangelista, o nosso tempo já foi embora rapidamente. Que conselho o senhor pode dar ao professor que nos acompanha quando for abordar esta lição? Muito bem, pastor. Uma lição muito importante, onde nós vemos aqui nesse texto de Atos 17 a importância da pregação do Evangelho, a maneira simples como Paulo apresentou e que, inclusive, trouxe um grande resultado.
Paulo em Atenas não foi em vão. Se a gente olha para o capítulo 17, versículo de número 32 ao 34, nos mostra que uns escarneceram quando ele falou sobre a ressurreição, outros disseram, a respeito disto te ouviremos outra vez, mas a Bíblia diz que outros varões creram, entre eles Dionísio e a sua mulher por nome de Damares, que era um areopagita, um homem importante e influente, que foi impactado pela pregação de Paulo. Na verdade, era um membro do Areópago. Veja que a mensagem de Paulo no Areópago teve resultado. E aqui nesse texto nós vemos 3 possíveis reações à mensagem do Evangelho. Primeiro, versículo 32, uns zombavam. Segundo, outros diziam, nós vamos ouvir você em outra ocasião, quer dizer, eles não zombavam, não desprezavam, mas vamos deixar para outra oportunidade. E os outros recebiam a mensagem do Evangelho. Acontece então, muito hoje, né, pastor, na pregação, né? Perfeito. Então, nós não podemos nos abalar se alguém zomba, se alguém rejeita, mas temos que nos focar que alguém, algum dia, vai ouvir a mensagem e vai abraçar esta mensagem. Ministro Sóstenes. Pastor, eu gostaria de sugerir aos queridos irmãos, se for possível, aos professores, como material adicional, só para criar uma contextualização ainda mais ampla. Se puderem ler o primeiro capítulo, rapidinho, do livro O Fator Melquisedeque, de Dom Richardson. Eu acredito que é muito importante, porque ali você vai ver argumentos arqueológicos, históricos, filosóficos e teológicos para você compreender como é que o Deus desconhecido, o altar, construído por Epimênides, veio a existir 6 séculos antes de Cristo. E aí você vai poder entender, contextualizar com o aluno e vai fazer entender ao aluno o motivo da existência daquele altar que foi pregado por Paulo como referência. Acredito que isso ajudará muito aos alunos e professores. Bom, Jonas. O professor da escola dominical deve incentivar seus alunos, com base nessa lição, a aproveitar todos os momentos para pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, quando chegou em Atenas, ele não ficou parado. Ele pregou o Evangelho, então isso é uma grande lição para todos nós. Pregar o Evangelho, anunciar a Cristo e o Cristo ressuscitado que salva e que leva para o céu. E pregar sempre com amor, com educação, com respeito e, sobretudo, como é o tema da lição, buscando do Espírito Santo estratégias evangelísticas, porque ele, melhor do que nós, sabe como alcançar os corações. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar. Evangelista, nos dê a honra. Amém, pastor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome por esta oportunidade de poder participar, Senhor, de um programa tão importante e edificante para o Teu povo. Pai eterno, nós queremos Te pedir a Tua bênção sobre o anjo da igreja, o nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, bem como, Senhor, aqueles que lhe auxiliam diretamente, pastor Nad Jackson Saraiva, que é o superintendente das escolas dominicais, e também o evangelista Sonivaldo, Senhor, que é o superintendente da Rede Brasil de Comunicação. Abençoa-os, Senhor, para que nós, que somos ouvintes, que somos internautas, que somos consumidores de programas tão edificantes, sejamos mais ainda abençoados. Assim nós te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 5ª lição com o título Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Na próxima semana veremos a 6ª lição com o tema A suficiência da graça na cidade de Corinto. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.